12 de agosto de 1912. Uma pequena igreja na Itália. Um jovem sacerdote ajoelhado em oração repentinamente sente algo impossível de descrever com palavras humanas. Escutem o que ele mesmo escreveu. Senti o coração ser ferido por um dardo de fogo vivo e ardente. Pensei que fosse morrer. Me faltam palavras para expressar a intensidade daquela chama. Uma força invisível me submergiu completamente naquele fogo. Em um segundo, minha alma havia sido separada do corpo. Eu andava com Jesus. Este não é um relato de ficção. Estas são as palavras exatas do Padre Pio de Pietrelcina, um dos maiores santos do século XX, descrevendo o momento em que recebeu os estigmas de Cristo, as feridas da crucificação impressas em seu próprio corpo. Hoje vamos conhecer a história extraordinária deste homem que desafiou a ciência, enfrentou o demônio cara a cara, curou cegos, apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo e viveu por 50 anos com as chagas de Jesus sangrando em suas mãos, pés e coração. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir por que milhões de pessoas ao redor do mundo consideram Padre Pio não apenas um santo, mas um verdadeiro milagre vivo. Nossa história começa em 25 de maio de 1887, no pequeno vilarejo de Pietrelcina, na província italiana de Benevento. Ali nasceu Francisco Forgione, filho de Grazio e Maria, um casal humilde e profundamente católico que criaria 7 filhos em meio à pobreza material, mas riqueza espiritual. Desde muito pequeno, Francesco era diferente. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam nas ruas empoeiradas da vila, ele passava horas na igreja. Sua mãe, anos depois, daria um testemunho impressionante sobre a infância do filho. Ele nunca cometeu nenhuma falta. Não tinha caprichos. Sempre obedeceu a mim e ao seu pai. Toda manhã e tarde ia à igreja visitar Jesus e a Virgem Maria. Desde pequeno tinha grande devoção a Nossa Senhora e ao seu anjo da guarda. Mas aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais extraordinário. Francesco não ia à igreja apenas para rezar. Ele tinha companhia. Companhia que mais ninguém podia ver. Desde os 5 anos de idade, o menino tinha visões sobrenaturais. Ele via seu anjo da guarda, conversava com Nossa Senhora, contemplava Jesus. E o mais impressionante, ele achava isso completamente normal. Francesco pensava que todas as pessoas tinham essas experiências. Imagine a cena. A mãe pergunta ao filho por que ele não vai brincar com os outros meninos. A resposta dele: eu não quero, mãe. Eles blasfemam. Com 5 anos de idade, enquanto outros meninos mal sabiam amarrar os sapatos, Francesco Forgione já havia escolhido seu caminho, dedicar a vida inteiramente a Deus. Mas essas visões não eram apenas de anjos e santos. Deus permitia que o pequeno Francesco também visse demônios, criaturas horripilantes que tentavam aterrorizá-lo. No entanto, cada ataque demoníaco era sempre seguido por uma aparição celestial que o confortava. Desde criança, Francesco estava sendo preparado para a batalha espiritual que marcaria toda a sua vida. Aos 15 anos, pouco antes de entrar para o convento, ele teve uma visão profética que definiria seu destino. Apareceu-lhe um homem de beleza esplendorosa que o convidou para uma batalha. Do outro lado, um gigante tão imenso que sua cabeça tocava as nuvens. Este gigante era o demônio. Francesco e o homem esplendoroso lutaram juntos contra o monstro e venceram. Então o homem misterioso disse algo que ecoaria por toda a vida do jovem: esta batalha acontecerá durante toda a sua vida. Lute sem medo, pois você será sempre vencedor. Um ano depois, aos 16 anos, Francesco Forgione realizava seu maior sonho. Em 1903, entrava para a Ordem dos Capuchinhos, tornando-se filho espiritual de São Francisco de Assis. Ali, ele escolheu seu novo nome religioso, o nome pelo qual o mundo inteiro o conheceria: Pio. A jornada extraordinária estava apenas começando. A vida de Frei Pio no convento era marcada por extrema disciplina e devoção. Sua saúde sempre foi frágil. Várias vezes precisou ser enviado para a casa dos pais para se recuperar de doenças. Mas assim que melhorava, retornava imediatamente ao convento. Nada o afastaria de sua missão. Em 1907, fez os votos solenes, tornando-se oficialmente um frei capuchinho.
3 anos depois, em 1910, foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento. Quem assistia às suas missas ficava profundamente impressionado. Cada celebração durava em média 4 horas. Sim, 4 horas. E os fiéis tinham a impressão de não estar assistindo a uma missa comum, mas revivendo a própria paixão de Cristo. Mas por que suas missas eram tão diferentes? Nessa época, Padre Pio fez algo que a Igreja Católica só permite em casos raríssimos, quando há um diretor espiritual extremamente competente para acompanhar. Ele se ofereceu a Deus como vítima pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Entenda o que isso significa. Padre Pio pediu a Deus para sofrer em lugar dos outros, para carregar, em seu próprio corpo e alma, o peso dos pecados da humanidade. Jesus já nos salvou a todos através de seu sacrifício na cruz, mas Padre Pio, em sua generosidade extrema, quis unir seus sofrimentos aos de Cristo pela conversão dos pecadores. Deus aceitou sua oferta. Depois de passar por vários conventos, Padre Pio chegou em 1916 à pequena comunidade capuchinha de San Giovanni Rotondo, uma cidadezinha italiana na região do Gargano. Ele jamais imaginaria que passaria ali o resto de sua vida. Sua rotina era metódica e intensa. Acordava sempre de madrugada, às vezes às 2, 3 horas da manhã, e ficava horas sozinho na capela, rezando e meditando. Rezava 5 rosários completos por dia. Tudo isso para se preparar espiritualmente para celebrar a missa, que era o momento do dia que ele mais amava. No silêncio da madrugada, sem interrupções, ele tinha profunda intimidade com Jesus sacramentado e com Nossa Senhora. Ele mesmo dizia: nos livros buscamos a Deus. Na oração, o encontramos. Após a missa, tomava um café da manhã simples e começava a atender os fiéis. E logo a notícia se espalhou: aquele frei capuchinho era um confessor extraordinário. As filas em seu confessionário cresciam vertiginosamente. Padre Pio chegava a passar 14 horas por dia ouvindo confissões e aconselhando pessoas. Muitos sem fé se convertiam apenas por falar com ele. Sua sabedoria espiritual, sua compaixão, seu olhar penetrante que parecia enxergar a alma, tudo isso transformava vidas. Ao final das confissões, ele frequentemente dizia: lembre-se, seus pecados, por mais numerosos e graves que sejam, são limitados. A misericórdia de Deus é infinita. Mas então veio 1918. A Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola devastaram a Itália. No convento de San Giovanni Rotondo, quase todos os frades morreram. Restaram apenas 3. Entre eles, Padre Pio. E foi justamente naquele ano terrível, em meio à morte e ao sofrimento, que aconteceu o impossível. Era manhã de 20 de setembro de 1918. Padre Pio estava sozinho na pequena igreja do convento, rezando diante do crucifixo após celebrar a missa. De repente, foi tomado por um descanso profundo do espírito. Todos os seus sentidos e faculdades da alma entraram numa quietude indescritível. Então ele viu. Um personagem misterioso apareceu diante dele. Das mãos, dos pés e do peito deste ser emanava sangue. A visão o aterrorizou. Padre Pio sentiu como se estivesse desfalecendo e morrendo. Seu coração parecia saltar do peito. Ele próprio escreveu: se Deus não tivesse intervindo para sustentar meu coração, acho que teria morrido. A visão desapareceu. Mas quando Padre Pio olhou para si mesmo, viu o que havia acontecido. Suas mãos, seus pés e seu peito estavam feridos. Jorravam sangue. As chagas de Cristo haviam sido impressas em seu corpo. Imagine o suplício que experimentei então, escreveu ele, e que estou experimentando continuamente, todos os dias. A ferida no coração sangra sem parar. Ela começa na quinta-feira pela tarde e vai até sábado. Meu pai, eu morro de dor. Padre Pio havia recebido os estigmas, as 5 chagas da crucificação de Jesus. E diferente de outros estigmatizados na história da Igreja, ele seria o único sacerdote a receber essas marcas, o único a celebrar a missa com as mãos perfuradas sangrando. As feridas seguiam um padrão misterioso. Começavam a sangrar toda quinta-feira à tarde, aumentavam na sexta-feira, dia da crucificação de Cristo, e cessavam no sábado pela manhã. Padre Pio tentou esconder as feridas com curativos e panos,
mas a notícia se espalhou rapidamente. Médicos foram chamados pelos frades. Outros médicos se apresentaram espontaneamente, alguns querendo ajudar, outros querendo provar que era fraude. O professor Amico submeteu Padre Pio a um rigoroso tratamento de cicatrização por 8 dias, sob vigilância médica constante. O médico tinha certeza de que provaria a farsa. Mas ao final do tratamento, as chagas se abriram e sangraram ainda mais intensamente. Eram feridas cientificamente inexplicáveis. E permaneceriam sangrando pelo resto de sua vida, por exatos 50 anos. As missas de Padre Pio se tornaram verdadeiramente um reviver da paixão de Cristo. Imagine a cena: um sacerdote celebrando com as mãos perfuradas, sangue escorrendo, dor constante, unindo seu sofrimento ao sacrifício de Jesus no altar. A pequena San Giovanni Rotondo nunca mais seria a mesma. Com as notícias sobre os estigmas correndo a Itália, multidões começaram a peregrinar até San Giovanni Rotondo. Vinham de todos os lugares, ricos e pobres, intelectuais e analfabetos, crentes e céticos. Todos queriam ver o pequeno frade que carregava as chagas de Cristo. Muitos vinham em busca de conselho espiritual. Outros vinham doentes, buscando cura. E os milagres começaram a se multiplicar de forma impressionante. Mas entre todos os casos extraordinários, um se destaca pela sua impossibilidade científica absoluta. É o caso que ficou conhecido como o milagre dos olhos sem pupilas. Era 18 de junho de 1947. Uma menina de 7 anos chamada Gema nascera completamente cega. Mas não era uma cegueira comum. Os médicos examinaram e deram um diagnóstico devastador: ela não tinha pupilas. Seus olhos eram anatomicamente incompletos. Não havia nada que a medicina pudesse fazer. Era impossível que ela enxergasse. Os pais se conformaram com o infortúnio. Mas a avó da menina, uma mulher de fé profunda, não se resignou. Rezou intensamente e, quando Gema completou 7 anos, tomou uma decisão: levaria a neta até Padre Pio, não importava o quão difícil fosse a viagem. E assim fizeram. A avó e a pequena Gema empreenderam a longa e penosa jornada até San Giovanni Rotondo. Quando chegaram à igreja do convento, Padre Pio estava distribuindo a comunhão. A igreja estava lotada, repleta de fiéis. De repente, todos ouviram a voz do Padre Pio chamar: Gema, anda cá. Vó e neta se entreolharam, surpresas. Como ele sabia o nome dela? Abriram caminho pela multidão e ajoelharam-se junto ao altar. Padre Pio sorriu para a menina cega. Então disse algo extraordinário: você pode fazer aqui a sua primeira comunhão. Ouviu-a em confissão ali mesmo. Depois, colocou suavemente a mão sobre os olhos da criança e ministrou-lhe a comunhão. A avó, mais tarde, perguntou a Gema se naquele momento ela havia pedido alguma graça especial, algum milagre. A resposta da menina foi simples: não, vó. Pouco depois, ainda dentro da igreja, encontraram novamente Padre Pio. Ao abençoá-las para a partida, ele disse: que Nossa Senhora te abençoe, Gema. Seja sempre boa. Nesse exato instante, a criança deu um grito. Ela estava enxergando. A igreja inteira, repleta de testemunhas, presenciou o impossível. A menina sem pupilas podia ver. A cura foi completa e definitiva. O mais impressionante: seus olhos continuavam sem pupilas. 4 meses depois, Gema foi examinada pelo professor Carangosa, oftalmologista renomado de Perugia. Após minucioso exame, ele escreveu um relatório médico que permanece até hoje como um dos documentos mais extraordinários da medicina. Contra todas as leis da física e da biologia, a menina sem pupilas, e portanto absolutamente incapaz de ver qualquer coisa com seus olhos, vê perfeitamente. Gema é o único caso no mundo de uma pessoa cega que enxerga perfeitamente. Em 1995, Gema ainda estava viva e lecionava medicina na Sicília. Uma mulher completamente normal, com visão perfeita, sem pupilas. Este é apenas um dos inúmeros milagres documentados. Mas os fenômenos sobrenaturais em torno de Padre Pio iam além das curas.
Começaram a chegar testemunhos impressionantes de pessoas que afirmavam ter falado e estado com Padre Pio ao mesmo tempo em que ele estava comprovadamente em outro lugar. Era o raríssimo fenômeno da bilocação, estar em dois lugares diferentes simultaneamente. Um dos casos mais tocantes envolve um capitão do exército italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio a uma batalha violenta, cercado por bombas e tiros, ele subitamente viu um monge capuchinho ao seu lado. "Saia daqui! Fique longe daqui!" gritou o capitão, desesperado. O monge não se moveu, mas apontou para outra direção. O capitão, sem entender, correu para onde o monge indicava. Segundos depois, uma bomba devastadora explodiu exatamente no local onde ele estava. Quando o capitão se virou para agradecer, o monge havia desaparecido. Meses depois, alguém lhe descreveu Padre Pio. O capitão imediatamente viajou até San Giovanni Rotondo. Ao entrar no convento e ver o frade, caiu de joelhos chorando. Foi ele que me salvou a vida." Mas Padre Pio não havia saído do convento. Outro caso impressionante ocorreu durante a beatificação de Santa Teresinha em Roma. O Papa Pio XI estava presidindo a cerimônia na Praça São Pedro. Entre as multidões presentes, várias testemunhas, incluindo cardeais e membros do alto clero, afirmaram com absoluta certeza ter visto Padre Pio na praça. Posteriormente, confirmou-se que o capuchinho não havia tirado os pés de seu convento em San Giovanni Rotondo. Mais um caso de bilocação documentado. Estes fenômenos extraordinários começaram a incomodar algumas pessoas. De fora e de dentro da igreja, surgiram vozes invejosas das multidões que procuravam Padre Pio. Sem nenhuma prova, sem sequer indícios, começaram a espalhar que tudo era fraude, que os milagres eram forjados, que era uma invencionice dele e dos demais frades do convento. A Igreja Católica, que trata essas questões com extrema seriedade, abriu um inquérito eclesiástico. Durante as investigações, as aparições públicas de Padre Pio foram severamente restringidas. O inquérito durou 20 anos. 20 anos de sofrimento, incompreensão e injustiça. Mas no final, a investigação não apenas provou sua inocência, como comprovou que os milagres atribuídos a ele eram realmente inexplicáveis pela ciência. Padre Pio dedicou esses 20 anos de perseguição à oração e ao silêncio. Anos depois, o Papa João Paulo II interpretou sabiamente esse período doloroso. Na história da santidade, às vezes acontece que o escolhido por Deus é objeto de incompreensões. Quando isto se verifica, a obediência torna-se motivo de purificação e de progressiva assimilação a Cristo. O fogo da provação só purificou ainda mais o ouro de sua santidade. Se as visões celestiais e os milagres de cura impressionavam os fiéis, havia outro aspecto da vida de Padre Pio que causava terror: sua batalha constante contra os demônios. Lembram-se da visão que ele teve aos 15 anos? O homem esplendoroso havia profetizado: esta batalha acontecerá durante toda a sua vida. E a profecia se cumpriu literalmente. Se na infância Padre Pio via demônios em formas horripilantes, na vida adulta os ataques se intensificaram drasticamente. Não eram apenas visões. Eram ataques físicos, violentos, aterrorizantes. Os outros frades do convento frequentemente ouviam barulhos terríveis vindos da cela de Padre Pio durante a noite. Gritos, sons de luta, móveis sendo arremessados. Quando entravam para verificar, encontravam o padre machucado, com hematomas, às vezes sangrando. Foram eles, dizia simplesmente, referindo-se aos demônios. Mas o testemunho mais impressionante sobre esta batalha espiritual vem de uma autoridade inquestionável: Padre Gabriele Amort, que foi o principal exorcista do Vaticano e é conhecido mundialmente como o Grande Exorcista. Padre Amort era filho espiritual de Padre Pio e realizou milhares de exorcismos ao longo de sua vida. Escutem o que ele relatou. Desde quando sou exorcista, recorro sempre à ajuda do Padre Pio, que por toda a vida combateu contra o demônio e sempre venceu. E devo dizer que Padre Pio me ajuda muito durante os combates. Mas aqui está o detalhe arrepiante. Eu não vi nenhum sinal sensível de sua presença. Mas muitas vezes é o próprio demônio, através da pessoa possuída, que vê a presença do Padre Pio e grita: aquele frei não. Não quero aquele frei.
Mande aquele frei embora. Imaginem a cena. Durante um exorcismo, o demônio, falando através da pessoa possuída, implora para que Padre Pio vá embora, mesmo sem o frade estar fisicamente presente na sala. Isso revela a dimensão da autoridade espiritual de Padre Pio sobre as forças do mal. Os próprios demônios o temiam. Mas Padre Pio não era apenas um guerreiro espiritual. Ele também era um construtor do reino de Deus aqui na Terra. Uma de suas maiores realizações materiais foi a criação da Casa Livre do Sofrimento, um dos mais modernos e bem equipados hospitais do sul da Itália. Mas Padre Pio não quis que fosse um hospital comum. Primeiro, não permitiu que o lugar se chamasse hospital. Insistiu que fosse chamado de casa porque queria um ambiente familiar, com atmosfera espiritual, que curasse não apenas as feridas do corpo, mas principalmente as feridas da alma. Segundo, proibiu que os leitos tivessem números. Aqui não teremos números, disse. Teremos nomes de pessoas, filhos de Deus. A Casa Livre do Sofrimento existe até hoje e atende principalmente enfermos pobres, mantendo viva a missão de Padre Pio de servir aos mais necessitados. Padre Pio passou 50 anos em San Giovanni Rotondo, levando essencialmente a mesma vida todos os dias: acordar de madrugada, rezar por horas, celebrar a missa, confessar e atender os fiéis até a exaustão, voltar à oração. Sua fama de santidade já percorria o mundo inteiro, mas ele continuava sendo um simples e pobre frade capuchinho. Não fazia grandes sermões ou discursos eloquentes. Não escreveu livros teológicos complexos. Ele dizia sempre: eu quero ser apenas um pobre frade que reza. E era exatamente isso que ele fazia. Rezava, sofria, amava, servia. Quase nada se sabe de sua vida particular no convento porque era uma vida simples e rotineira, como a de qualquer outro frade ou monge. Sem holofotes, sem glamour, apenas santidade silenciosa e constante. Nos últimos anos de sua vida terrena, a saúde de Padre Pio se deteriorou significativamente. Os sofrimentos físicos, que já eram intensos por causa dos estigmas, aumentaram ainda mais. Mas dois fatos extraordinariamente tocantes unem a vida de Padre Pio à do Papa João Paulo II, e essas histórias precisam ser contadas. A primeira aconteceu quando João Paulo II ainda era um jovem sacerdote chamado Karol Wojtyła, estudando em Roma. Ele viajou até San Giovanni Rotondo especificamente para encontrar Padre Pio. Quando chegou ao convento, já era muito tarde e o santo frade não estava mais atendendo ninguém naquele dia. Mas quando foi comunicado que um jovem sacerdote gostaria de conversar com ele, Padre Pio olhou fixamente e disse: a ele eu não posso dizer não. Muitos acreditam que, naquele momento, Padre Pio já sabia que aquele jovem padre polonês se tornaria papa. A segunda história é ainda mais impressionante. Era 1962, e Karol Wojtyła, agora bispo, estava na Itália participando do Concílio Vaticano II. Ele recebeu uma carta devastadora. Sua amiga de juventude, Wanda Poltauska, estava com um grave tumor e os médicos não davam esperanças. O bispo Wojtyła escreveu imediatamente para Padre Pio pedindo suas orações. Mas havia um problema. Naquela época, devido ao inquérito sobre seu ministério, membros do clero estavam proibidos de se comunicar com Padre Pio. Então Wojtyła enviou a carta através de Angelo Battisti, um colaborador próximo do frade. Battisti relatou que, ao entregar a carta a Padre Pio, o santo comentou: Angelino, a este não se pode dizer não. Battisti ficou curioso e intrigado. Por que este jovem bispo polonês era tão especial? 11 dias depois, Battisti levou uma segunda carta de Wojtyła para Padre Pio. Desta vez era para agradecer. Wanda havia sido curada repentinamente, momentos antes da cirurgia que poderia ter sido fatal. Décadas depois, quando Papa João Paulo II foi a San Giovanni Rotondo venerar o corpo de São Padre Pio, ele mesmo contou essas histórias publicamente, emocionado. Finalmente, após 50 anos carregando os estigmas de Cristo, após meio século de oração incessante, sofrimento oferecido e serviço incansável, chegou o momento da partida. No dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade, Padre Pio celebrou sua última e emocionante missa. Recebeu os sacramentos e faleceu serenamente, em paz, como viveu.
E então aconteceu algo misterioso. Pela primeira vez em 50 anos, as chagas pararam de sangrar. E mais impressionante ainda, as feridas se fecharam completamente, sem deixar cicatrizes. As mãos, os pés e o peito de Padre Pio ficaram completamente lisos, como se nunca tivessem sido feridos. A missão estava cumprida. O sofrimento redentor havia terminado. Sua morte provocou comoção nacional na Itália. Uma multidão imensa se dirigiu a San Giovanni Rotondo para o funeral. Todos já o consideravam santo. 3 anos após sua morte, o Papa Paulo VI fez uma declaração pública sobre Padre Pio que resume perfeitamente quem ele foi. Olhai a fama que ele alcançou. Quantos devotos do mundo inteiro se reúnem ao redor do seu túmulo. Mas por quê? Por ter sido um grande filósofo, por ter sido um sábio, por ter muitos meios à sua disposição? Não. Isto se dá porque ele celebrava a missa humildemente, confessava da manhã à noite, e era a imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor. Ele era um homem de oração e sofrimento. As multidões não cessaram de peregrinar a San Giovanni Rotondo após sua morte. Por isso, um grande santuário foi construído para acolher a massa de fiéis que até hoje visitam o lugar. O processo de beatificação foi aberto rapidamente. A prática de todas as virtudes em grau heróico foi provada abundantemente. Entre os inúmeros milagres atribuídos ao santo após sua morte, foi escolhido o caso de Consiglia de Martino, uma senhora de Salerno. No dia 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II declarou Padre Pio beato. Para que um beato seja declarado santo, é necessário um segundo milagre comprovado cientificamente. Foi escolhida a cura inexplicável de uma criança gravemente enferma. E assim, em 16 de junho de 2002, diante de uma multidão imensa na Praça de São Pedro, Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II, o mesmo homem que, décadas antes, havia sido apenas um jovem sacerdote a quem o santo disse: "A ele não posso dizer não." Sua festa litúrgica foi estabelecida para 23 de setembro, dia de sua morte. Ele foi proclamado um dos santos protetores da Itália, pois a devoção ao Padre Pio em todo o país é extraordinária. Em março de 2008, sua sepultura foi aberta para exumação e reconhecimento, na presença do arcebispo, do superior dos capuchinhos e de especialistas forenses. Descobriram que parte do corpo manteve-se incorrupto. Foi então decidido expor seus restos mortais na igreja de San Giovanni Rotondo, para que os fiéis possam venerá-lo. Até hoje, milhões de pessoas visitam o santuário anualmente. Sobre sua vida espiritual, pouco se sabe em profundidade. Em sua humildade, Padre Pio não gostava de falar de si mesmo. Mas ele nos deixou uma frase que resume toda a sua vida, todo o seu ensinamento, toda a sua santidade. O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes se ligam pelo amor. Quando se rompe o fio, as pérolas se soltam e fogem. Assim também as virtudes se desfazem quando se afasta o amor. É preciso amar, amar, e nada mais. E assim chegamos ao final desta jornada extraordinária pela vida de São Padre Pio de Pietrelcina. Vimos um menino humilde de uma vila italiana que conversava com anjos desde os 5 anos de idade. Acompanhamos sua consagração total a Deus como frade capuchinho. Testemunhamos o momento impossível em que recebeu os estigmas de Cristo, tornando-se o único sacerdote na história a celebrar a missa com as chagas da crucificação. Conhecemos os milagres cientificamente inexplicáveis, a menina sem pupilas que enxergava perfeitamente, as bilocações documentadas, as curas impossíveis. Vimos sua batalha feroz contra os demônios, que o temiam e fugiam de sua presença mesmo após sua morte. Presenciamos sua humildade extrema, 50 anos na mesma comunidade, levando a mesma vida simples de oração e serviço, sem nunca buscar holofotes ou glória pessoal. "Eu quero ser apenas um pobre frade que reza", dizia ele. E no final, vimos como até os papas reconheceram sua santidade extraordinária. Paulo VI resumiu: ele era um homem de oração e sofrimento. João Paulo II, que pessoalmente experimentou seus milagres, o canonizou diante do mundo inteiro. Mas sabe qual é a lição mais importante que Padre Pio nos deixa? Não são os fenômenos sobrenaturais. Não são os estigmas ou os milagres.
É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. O amor. É preciso amar, amar e nada mais. Padre Pio amou a Deus acima de tudo. Amou a Igreja. Amou as almas, a ponto de oferecer seu próprio corpo como vítima pelos pecadores. Amou os pobres, criando um hospital para servi-los. Amou seus inimigos, rezando por aqueles que o perseguiram injustamente durante 20 anos. Este é o verdadeiro milagre de Padre Pio, uma vida inteira de amor radical, sem medida, sem limites, sem condições. E este amor transformou o mundo. Até hoje, milhões de pessoas ao redor do planeta encontram esperança, consolo e conversão através do exemplo e da intercessão de São Padre Pio. E você, o que achou desta história extraordinária? A vida de São Padre Pio tocou seu coração como tocou o meu? Se você ficou impressionado com a vida deste santo incrível, deixe seu like neste vídeo agora mesmo. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas conheçam histórias inspiradoras como esta. Nos comentários aqui embaixo, eu quero saber, qual parte da vida de Padre Pio mais te impactou? Foi o milagre da menina sem pupilas? Foram os estigmas? A batalha contra os demônios? Ou sua humildade extrema? Compartilhe comigo sua reflexão. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre a vida dos santos, histórias de fé que transformam vidas. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, seu grupo da igreja. Todo mundo precisa conhecer a vida extraordinária de São Padre Pio. Obrigado por assistir até o final. Que São Padre Pio interceda por você e por sua família. Que Deus sempre te acompanhe.